Boa tarde. Então, professora, primeiramente, existe já uma previsão para o término da apuração, quando os resultados serão oficialmente divulgados? Olha, não existe uma previsão. Se a gente pensar que a universidade cresceu nos últimos 20 anos exageradamente, né, a gente vai pensar que não vai ter uma previsão. Eu até era otimista, achava que por volta da meia-noite a gente já tinha mais ou menos uma tendência, mas eu não acredito mais naquilo que eu acreditei antes. Eu acho que vai demorar um pouco mais, porque são 43 mil alunos, 2.500 funcionários e 2.500 professores. Então, você tem uma eleição com 49 mil pessoas, né, podendo votar. Nem todas vão votar, mas você tem essa possibilidade. Então, se a gente pensar nisso, as urnas fecham às 9 da noite. Às 9 da noite, fecha, aí começa a apuração. Só vão ser apurados os votos daqueles que estavam lotados na sessão. Todos os votos de quem estava em trânsito, de quem não estava na lista, que tem que corrigir na hora, vem para Belém para ser apurado. Então, isso é uma impossibilidade de prever. Tá? Muito bem. E quanto aos resultados dos campi do interior, eles serão repassados por... Na verdade, a gente tem um programa que a gente emite boletins parciais, porque quando eles terminam a apuração, eles vão, hoje em dia tu sabes que a gente fotografa e manda de WhatsApp, que é rapidinho, né? Não é mensagem instantânea, como diz o liberal. Então, eles vão ou fotografar ou escanear e mandar. Com isso, a gente tem um resultado parcial, porque a gente só vai ter os votos daquela sessão. Os votos em branco, por exemplo, se eu tiver em Altamira, o meu voto só vai ser computado quando a urna chegar a Belém, tá? Então, eu acredito que leve de 3 a 4 dias para chegar. A gente fez uma programação onde o carro, por exemplo, sai hoje de noite de Salinas, aí ele vem Salinas, Bragança, Capanema, Castanhal, Ananindeua, a Belém. Então, vem fazendo a recolha, né? Aqui vai ter um micro-ônibus, se as pessoas não vierem deixar as urnas, o micro-ônibus passa recolhendo. Na cidade vai um carro buscar se as pessoas não vierem deixar. São 6 urnas na cidade e são 30 e poucas aqui no campus. Então, é bastante coisa. Mas, desculpa, esse resultado, então, a gente vai ter algum resultado parcial antes que esse resultado final, que deve ser publicado daqui a 4 dias, saia efetivamente? Vai. Vai porque a comunidade não se conforma, né? Então, assim que chegar o boletim... E depois tem outra coisa, tem os resultados paralelos. Porque cada um tem seu fiscal, cada um vai fotografar o boletim, cada um vai querer mandar primeiro, cada um vai contar primeiro. Aí vai começar o puxa e encolhe. Se impugna a urna, se não impugna, se os votos estavam certos, se não estavam certos. Isso é sempre uma polêmica, é sempre um retardo, né? Mas tem uma previsão de quando esse primeiro resultado parcial deve ser divulgado? Olha, se eles vierem bem dali do ICEM, eles são os primeiros a chegar. Porque, aliás, a urna mais próxima da gente é a da reitoria. Vai ser apurado lá embaixo, aí já vai começar a confusão. Né? Vai começar o festejo, vai começar isso, porque para algumas pessoas o importante é ganhar em determinadas urnas. Por exemplo, o importante é saber quem ganhou no IFCH, porque o IFCH é oposição sempre. Então, quem será o candidato que o IFCH escolheu? Essa é uma questão. Quem será o candidato que os lugares que supostamente são conservadores escolheram? Então, muitas vezes, o resultado para as pessoas, o resultado geral não é tão importante quanto o resultado da sua urna. Eles querem mostrar em quem eles votaram, entendeu? Então, isso é toda uma disputa interna que a gente não tem como controlar. Em relação ao que você já tem de dados, ou como está caminhando a eleição, vocês têm uma expectativa de quantos percentuais, ou um chute, por assim dizer, de quantas pessoas, quanto percentual do total deve efetivamente votar? Porque na última eleição foi 15%, na anterior foi 27%. Vocês têm uma eleição? Tinha uma chapa. Tinha uma chapa, era uma impossibilidade de escolha.
Então, na verdade, as pessoas não se interessaram por votar. Eu, que sempre voto, não votei. Não precisava, entendeu? Porque só tinha uma chapa. Eleição de uma chapa só é muito desinteressante. Isso é de associação científica. Para reitor tem que ser animado, tem que ter forró, tem que ter isso. Churrasco, feijoada e por aí vai, né? Então, na verdade, a gente não tem. Sabes que tem uma pesquisa que já saiu, parece que ontem teve outra pesquisa, mas eu te confesso que eu não tenho tido tempo de ler. E também, como presidente da comissão eleitoral, é lógico que eu tenho candidato, mas eu tenho que me manter com a possibilidade de ser imparcial. Senão, não é que eu não tenha uma pessoa em quem eu queira votar, mas eu tenho que agir com isenção para que a comissão não macule a possibilidade de escolha do melhor que a comunidade deseja, ou da melhor que a comunidade deseja. E, professora, e até agora, houve algum registro de um imprevisto que possa atrapalhar no andamento? Houve. Você sabe que um dos candidatos entrou na Justiça Federal pedindo a anulação do pleito, e o juiz não concedeu. Ele indeferiu o pedido. Graças a Deus. Porque se fosse para indeferir o pleito, nós corremos o risco de sofrer uma intervenção, porque com a crise política que o país vive, com o ministro da Educação que a gente não tem expectativa de que a nomeação do reitor seja fácil. A gente tem uma expectativa de que a nomeação do reitor seja difícil, porque as universidades, elas são praticamente o último reduto que os partidos políticos não dominam. E, evidentemente, que os partidos políticos agora eles querem controlar absolutamente tudo. Então, se eles conseguirem controlar as instituições acadêmicas, isso vai ser um desastre. Então, a gente tem que lutar contra isso. Né? Pode explicar um pouquinho como é que funciona em relação a essa lista tríplice depois que é eleito o candidato? Tá. Na verdade, funciona assim. A comunidade, ela indica a pessoa que ela acredita que seja o melhor ou a melhor candidato, candidata, tá? Quando ela indicar, o CONCEP vai elaborar uma lista, o CONSUM, melhor dizendo, que é o Conselho Universitário que reúne as duas câmaras. Então, vamos supor que ele é o eleito. Se ele é o eleito, o CONSUM vai agregar mais 2 nomes, aquela pessoa que saiu vencedor da consulta, para enviar ao MEC. E, evidentemente, que os 2 nomes que vão ser enviados junto com o dele são pessoas que não têm possibilidade de assumir a reitoria. Não que elas não tenham capacidade, mas é que elas se comprometem com o candidato mais votado a não assumir se o ministro escolher. Essa já é uma tradição dentro da universidade. Então, a lista tríplice é retirada em respeito à comunidade acadêmica. Isso é uma coisa, é uma conquista, é uma coisa boa. Nesse pleito, uma das coisas boas, se vocês olharem o campus, ele está limpo de propaganda, né? Não sei como a gente conseguiu, mas acho que a comunidade amadureceu muito e a gente conseguiu tirar a propaganda, conseguiu entregar para os ONGs que fazem reciclagem. Isso é uma coisa que, para mim, assim, foi fundamental, porque demonstra uma maturidade da comunidade acadêmica. Apesar de todas as disputas, de todas as dificuldades que a gente tem num processo como esse, isso, para mim, foi muito gratificante. Professora, então, o novo reitor ou reitora, a gente só vai conhecer mais ou menos quarta-feira que vem? Eu acho que sim, entendeu? Eu acho que a comissão eleitoral, se ela não conseguir daqui para sexta-feira, ela vai ter que fazer plantão. Eu gostaria, porque segunda e terça eu dou aula. Exatamente, tá? Esses resultados parciais, eles vão ser divulgados? Vão, a gente faz uns boletins ressaltando que eles são parciais, ressaltando que eles não significam totalizações oficiais. A gente faz um pouco para sossegar a comunidade, para sossegar os ânimos, para ver ou acirrar, porque às vezes o resultado não é o que as pessoas queriam, né? Então, é um pouco isso. Sempre foi assim. De outra feita, quando eu fui presidente da comissão eleitoral, era assim, a gente divulgava um boletim parcial. E, ao lado disso, cada candidato ou candidata no seu quartel-general, vamos dizer assim, se é que eles fossem um general,
ou uma generala, você tem a apuração paralela. E aí começam as disputas, porque se eu for contar voto, vocês podem contar que vai sair errado. Então, eu não posso contar os votos. A partir do momento em que eles mandam, a gente vai inserindo no programa que faz essa totalização. E aí a gente mostra o total bruto, por exemplo. Sessão da reitoria, sessão 1, que é a sessão da reitoria. Sessão 1, 20 eleitores de fulano, 10 eleitores de ciclano, ou 20 de todos os candidatos, entendeu? Então, vai saindo o número bruto e o total. Não vai ser aplicada a fórmula nesse primeiro momento, é o resultado bruto. A fórmula só pode ser aplicada no final da votação. Esse programa é um programa que fica por meio do SIGA, não é isso? Pelo sistema. Qualquer pessoa pode ver esse programa? Não. Só a comissão. Senão, a gente não vai ter sossego. Professora, a senhora poderia explicar melhor como funciona essa fórmula matemática para o cálculo da apuração? Na dúvida que eles viram que na matéria anterior o Estado saiu atribuindo pontos aos candidatos e não número de votos brutos. E é um pouco nesse sentido que eles querem explicar. Veja, a gente só pode fazer a gente só pode fazer o percentual depois que a gente tiver a totalização dos eleitores, porque isso implica em saber o universo total. Então, implica em saber, vamos dizer, são 43 mil estudantes. Se votarem 42 mil, então, 42 para 43 para poder fazer a fórmula. Tá? Então, a fórmula é aplicada depois que a gente fecha a totalização. Tá?